pessoal, meu nome é Guilherme Fernandes, eu sou da Engenharia de Aplicação da Advantech Brasil e hoje eu vim apresentar para vocês um dos nossos principais softwares para a computação dos dados em borda. Nosso software é o Wise AdLink e nessa apresentação eu vou mostrar para você um overview geral do nosso software, as principais ferramentas e alguns mercados onde a gente consegue atuar com esse software. Bom, o software ele é composto da parte do nicho de engenharia do IoT, onde a gente consegue ali ter toda a automação geral do ambiente e é aplicado em fabricantes de máquina, dentro do iFactor e infraestrutura também como meio ambiente e saneamento básico. Aqui é a árvore da Advantech, onde é composta por todas as linhas de produto que a Advantech vai fornecer. E ali a gente pode ver que a gente está atuando no nível Edge. Então, coletando todos os dados da parte de chão de fábrica ou do seu ambiente onde é preciso coletar os dados, fazendo a integração com esses dados na nuvem. Tanto podendo ser supervisório, banco de dados, uma nuvem comercial. Então, essa a principal funcionalidade, onde a gente vai atuar, é o step que a gente vai atuar no momento com o software Wise AdLink. Bom, falando um pouquinho da importância de um gateway, o porquê é importante a gente colocar um gateway no meio de uma computação de borda e não simplesmente coletar os dados e já enviar esses dados diretamente a um destinatário final como uma nuvem ou um banco de dados. Qual que é a principal importância do gateway nesse processo? As principais importâncias são exatamente os pré-processamentos desses dados e o filtro que a gente vai fazer. Então, a gente sabe que nem todo dado que a gente está coletando é necessário a gente alimentar a nossa nuvem com esses dados. Então, dentro do nosso gateway, você já consegue fazer esse filtro somente das informações necessárias e já fazer um pré-processamento desses dados. Como, por exemplo, eu quero a capacidade total da minha produção, então eu faço a coleta dos dados das minhas máquinas, já faço o pré-processamento desse dado dentro do meu gateway e já me trago o resultado final para a minha nuvem, como o total de produção. Então eu tenho 10 máquinas, faço o cálculo total de produção das 10 máquinas e entrego somente uma tag, um valor na minha nuvem como o resultado final da produção. Então isso o que vai gerar? Um consumo muito menor de nuvem, um consumo de poder de processamento e de armazenamento. Com isso a gente consegue muito reduzir o custo e a infraestrutura para fazer essa comunicação. Um dos principais pontos também é realmente a redução no consumo de banda, né? Então você ter um gateway ali fazendo o processamento e não utilizar isso da sua banda auxilia bastante na redução. Infraestrutura consistente, então você está colocando mais um nível ali de segurança na sua informação, mais um dispositivo que vai ter todo o controle de firewall, acesso, senhas, aonde vai te garantir maior segurança dos dados, vai permitir você trabalhar em redes diferentes para você isolar a sua rede de automação. A redução da latência, então você vai ter ali um gateway para te dar um poder maior de latência no envio dos dados. Um ponto muito importante onde você consegue ter tomadas de decisões mais rápidas são os acionamentos alarmes, onde você já consegue fazer todo esse cadastro no nosso software, no gateway, e o gateway já disparar alarmes e alertas para tomadas de decisões mais assertivas e mais rápidas. O suporte a diferentes interfaces, então você vai ter um cara ali que vai conseguir concentrar toda a sua informação de diferentes, por exemplo, protocolos e drivers. Então você vai concentrar tudo isso no seu gateway para conseguir comunicar somente numa linguagem só. Isso é muito importante e é uma demanda bem recorrente no meio industrial. E a escalabilidade. Então você colocando um gateway ali vai te permitir escalar o seu projeto e reduzir bastante o custo. Então, o principal motivo do gateway é a redução do custo, o ganho de eficiência e produtividade que todo mundo espera e o aumento da lucratividade que vem como resultado de todo esse pacote. Bom, agora de fato a gente vai entrar então no nosso software Wise AdLink. Então é um software de fácil integração e foi destinado para chão de fábrica e acesso à nuvem. Então não somente chão de fábrica, mas todos aqueles dispositivos que se comunicam através de uma linguagem ou de um sensor ali, pode ser digital ou analógico, e a gente quer coletar todos esses dados e fazer a integração com a nuvem e um banco de dados. Então aqui é um esquema do que esse software ele tem como funcionalidade. Então lembrando que as funções de um gateway para computação em borda, elas são para atuação no mercado vertical. Então ela vai pegar os dados e fazer esses dados subirem de maneira vertical.
Algumas das funções, vocês vão ver mais para frente, elas podem ser funções de camada horizontal, como se fosse uma função de controle, mas a gente sempre tem uma limitação em questão de desenvolvimento, o porquê o hardware foi desenvolvido, que é a questão do scan rate. Então, o nosso EdLink, ele tem como principal scan rate 1 segundo. Então, de 1 em 1 segundo, ele faz a leitura dos dados. Então, alguns níveis de controle que fazem controles de máquina, às vezes podem necessitar de um tempo menor de 1 segundo. Então, aí não é indicado para esses casos de controle. Mas algumas aplicações que 1 segundo ou mais fazem sentido, é aceitável para a aplicação, podem ser usados como controle também com o nosso gateway. Então, aqui, como vocês estão vendo na tela, a gente pode ver diferentes fabricantes, diferentes equipamentos com diferentes protocolos de comunicação que cada marca ali trabalha comercialmente. E aí o nosso gateway ele vai entrar exatamente para fazer a interpretação desses dados e colocar todos esses dados somente num dispositivo onde você vai conseguir comunicar todos eles e conseguir colocar isso também somente numa linguagem para, por exemplo, alimentar um supervisório, um banco de dados, uma nuvem, como a gente comentou. Então, vendo aqui as principais funções, os devices é o nosso piso ali, é onde a gente vai fazer toda a parte de coleta de dados. Além de colocar o nosso gateway, ele também pode ser integrado com outros dispositivos, como remotas, então pode ali fazer essa integração, ou dependendo do nível ali de coleta de dados, pode ser feito diretamente com o gateway, você não precisa adicionar nenhum outro device, onde vai conseguir reduzir bastante o custo de infraestrutura e do projeto. Passando para o nível de step, onde você vai entrar na parte de Edge Computer, que é exatamente a computação de borda. É onde vai entrar algumas das principais funcionalidades que estão listadas aqui, como eu comentei, a principal função é a parte de eventos, então ali você já vai poder fazer o monitoramento dos seus devices e já monitorar as tags de controle para eventuais alarmes e gatilhos ali para acionar um tempo de resposta mais rápido, como por exemplo uma manutenção mais rápida, eficiência no ganho. Então ali você consegue cadastrar e-mails, SMS. Então se por exemplo eu estou monitorando uma tag de temperatura e ela saiu do meu range ali de aceitação, eu posso disparar um SMS, por exemplo, para uma pessoa responsável pela manutenção para já tomar ação e verificar o que pode estar ocorrendo. Então isso você ganha bastante na performance. Um dos pontos bem importantes que é o cálculo e condições, é aí que vai entrar o pré-processamento dos dados, aonde a gente já vai conseguir fazer cálculos ali dentro. A gente consegue fazer cálculo com até 8 variáveis, então seriam 8 tags ali. Então são cálculos até que complexos, tem bastante função ali que é possível você colocar condições, cálculos de soma, variáveis mais ou menos, então tem bastante função ali que já é possível fazer dentro do gateway, onde você não precisa de uma plataforma externa ou não precisa utilizar esse recurso da nuvem, que é um recurso pago, né? Quanto mais você utiliza esse processamento na nuvem, mais você vai ter um valor ali, então você já faz tudo isso no gateway. O Data Transfer é uma das funções muito legais, que é onde entra um pouco do nível de controle, como eu comentei. Então aqui você já consegue comunicar dois equipamentos distintos, então dois equipamentos que falam protocolos diferentes, de marcas diferentes, trazendo os dados para dentro do EdLink, você vai conseguir comunicar esses dois equipamentos de forma direta. Então é uma função onde você coleta uma tag de um e escreve no outro. Mais para frente tem o detalhe de cada função, aqui é mais um overview geral. Uma função bem legal é o Data Logger, então ali você vai ter a disponibilidade nos hardwares de ter uma unidade de armazenamento, onde você ativa a função Data Logger e consegue filtrar as tags que você quer que fiquem salvas no Data Logger. Então ali você vai configurar tempo, quantidades de tag, e isso vai ficando salvo para você numa eventual possível perda de conexão, ou mesmo ter o Data Logger ali para fazer uma análise secundária. Então isso é uma função disponível. E aí, além dessas funções, é onde a gente já entra no Data Management, que é onde a gente vai fazer o gerenciamento dos dados, né? Então aí dentro desse step, você vai ter todo o banco de dados. Então ali a gente já tem homologado dentro do nosso gateway os principais bancos de dados comerciais, que é o SQL Server, MySQL e o Oracle, mas nada impede de você trabalhar também com um banco de dados local, um FTP. Então isso já está homologado ali dentro. Os protocolos e padrões ali que é possível você destinar
os seus dados, então o gateway ele vai ser um servidor desses protocolos, então eu posso, por exemplo, ler um dado em Modbus e ser um servidor OPC-UA e alimentar o meu supervisório. Então isso é possível fazer, algumas conversões de protocolo com os protocolos que vocês estão vendo na tela disponíveis, fazer envio via MQTT, então alimentar um broker MQTT, isso também é uma função que está disponível ali. E as principais nuvens, aqui está listado as 3 principais nuvens do mercado, que é o nosso WisePass, a nossa nuvem da Advantech, a nuvem da Azure e a nuvem da AWS. Então, todas homologadas, já testadas no nosso software e bem interativo ali para fazer a conexão. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês como que funciona o nosso software. Então, o nosso software ele vai ter a parte do EdLink Studio, que é onde a gente vai fazer toda a parte de criação de projeto, configuração do device. Então, tudo é feito no EdLink Studio. O EdLink Studio é totalmente gratuito, ele está disponível no nosso site. É simplesmente entrar no nosso site e fazer o download da versão mais recente. Esse software ele é base Windows, então ele vai rodar ali no Windows. Então, tendo um computador ali com Windows, simplesmente fazer o download, instalar e ele vai estar rodando já perfeitamente. Para rodar no nosso hardware, aí ele já vem com o firmware na base Linux. Então, todo o hardware da Advantech que é compatível com o EdLink, ele vai estar rodando com Linux. E aí, dependendo do modelo, vai ser uma versão de Linux, mas todos vão ser base Linux. E aí, dentro do hardware vai vir o firmware. Então, para ter acesso a um hardware com EdLink, é simplesmente comprar um modelo que já é homologado com o EdLink. Então, você vai receber o hardware e ele já vai vir com o EdLink instalado. Lembrando que não tem nenhuma taxa de licenciamento, não tem taxa mensal recorrente e é totalmente gratuito. Simplesmente você comprando o hardware com o EdLink, você já está com ele disponível para utilizar. Então, o seu hardware ele vai vir na base Linux, rodando o EdLink, e para você desenvolver o projeto, a configuração do seu hardware, você faz o download do EdLink Studio no seu computador, na base Windows, e aí você consegue se comunicar com o hardware. Toda atualização de funções novas, firmware novo, tudo disponível no nosso site. A cada versão que for saindo nova, com funcionalidades novas, é tudo gratuito, simplesmente baixar o firmware, fazer a atualização do seu hardware e baixar a versão do EdLink Studio mais recente também, para sempre garantir a compatibilidade e todos os recursos novos que forem lançando. Bom, aqui eu vou falar um pouco então das principais ferramentas que nosso software tem e que vai te disponibilizar e que vai agregar bastante no seu processo ali na computação de borda. Então, uma das principais ferramentas que é onde ele vai encaixar muito bem é na aquisição dos dados. Então, hoje o EdLink ele conta com mais de 250 protocolos de drivers e leituras. Então, as principais marcas comerciais de mercado, ele vai ser compatível. Então, você já tem o driver dos equipamentos homologados ali dentro, simplesmente para fazer a conexão e trazer as informações ali para dentro do gateway. O gerenciamento dos dados, então hoje o EdLink ele tem uma página web onde você consegue fazer todo o gerenciamento dos dados de leitura, todo o monitoramento do hardware, como o System Log, o que está ocorrendo ali você consegue ver em tempo real. Os dados em Data Logger você consegue gerar relatórios, gerar gráficos ali da leitura do Data Logger, além da qualidade de sinal das tags, quais os valores que estão chegando e fazer algumas questões de teste ali dentro da plataforma também. Ali dentro você consegue fazer atualização de firmware, então você já tem uma página, não precisa desenvolver nada externo para fazer o monitoramento do seu hardware. A disponibilidade dos dados, então ali você vai conseguir coletar os seus dados em diferentes protocolos, como eu comentei na aquisição de dados, e fazer a conversão desses dados para protocolos específicos, protocolos mais utilizados comercialmente, onde você vai conseguir alimentar o seu destinatário final que conversa num protocolo comum. Além do Data Transfer, como eu já havia comentado anteriormente, mas é uma das funções muito importantes, onde você consegue escrever uma tag de um driver que você está lendo, de um PLC que você está lendo, e você conseguir pegar essa tag e escrever em outro PLC. Então isso é uma função muito importante, mais para frente eu vou mostrar detalhadamente. Outra função das principais ferramentas é o cálculo, como eu comentei com vocês.
Então ali vocês conseguem ver a interface, onde a gente consegue ter 8 variáveis para cálculos, onde tem algumas conversões como escalas para fazer a conversão das tags, dos valores que são lidos, e já fazer cálculos ali para te entregar um resultado final. O Datalogger e banco de dados, então alimentar o seu banco de dados, e aí pode ser tanto os comerciais, como eu comentei, como um FTP. Então ali você vai ter uma redundância onde o seu Datalogger, o seu Data Backup, ele vai estar ativo utilizando o Datalogger. Então você vai ter uma unidade de armazenamento com o seu Datalogger ativo, colocando os seus dados todos salvos na unidade de armazenamento e fazendo a alimentação em si do banco de dados. Caso tenha uma perca de conexão com o seu banco de dados, você não vai perder, porque vai estar tudo salvo no Datalogger, e assim que restabelecer a comunicação com o banco de dados, o Datalogger vai enviar todos os dados e alimentar o seu banco de dados. Então isso é uma função bem importante, acaba criando uma redundância nos seus dados para que você não tenha perca de informação. E a questão de alertas, como eu comentei, então você configurar ali SMS, e-mails, para ter um acionamento ali, algo mais rápido para a tomada de ação. Então, você faz o monitoramento, coloca alguns parâmetros de monitoramento, e o hardware identificando que o que você está coletando de dados estiver fora dos parâmetros, ele já toma uma ação, ele já aciona ali, pode ser um SMS, pode ser um e-mail para tomada de ação mais rápida e agilizar o processo. Em questão de segurança, então aqui são os principais recursos de segurança que o gateway ele precisa ter para estar atuando em borda. Então, página de criptografia HTTPS, os projetos são todos criptografados, com acesso de usuário e senha. Então, não é todo mundo que tem acesso ao projeto, ao hardware, à página de monitoramento. Então, tem acesso, tem usuário e senha. A transmissão dos dados, como eu comentei, elas são todas criptografadas, tanto para a nuvem quanto a utilização de protocolos, tudo utilizando ali os meios que você está se comunicando e os protocolos e as criptografias disponíveis nos protocolos. A autenticação de senha, como eu comentei, e das partes mais principais, que é o firewall dentro do gateway. Então, dentro do gateway, você tem a configuração de um firewall, onde você consegue bloquear acessos a determinadas funções do gateway, como, por exemplo, um upload, um download de projeto, onde você consegue simplesmente deixar somente um dispositivo autorizado para fazer esse tipo de processo. Então, ali é uma segurança a mais que você está colocando, como eu comentei no começo. Então, isso é uma das importâncias do gateway. Você está adicionando níveis de segurança para trabalhar com os seus dados. Uma parte bem importante, já colocando ali o ponto de segurança também, é você ter as portas isoladas. Então, os nossos hardwares, eles vão possuir de 2 a mais portas isoladas no hardware, onde cada uma tem o seu principal MAC, onde você consegue trabalhar com faixas de IP diferentes. Então, como vocês estão vendo aí na imagem, eu tenho 2 ambientes, eu tenho o meu ambiente de automação e o meu ambiente de TI, onde eu consigo trabalhar do mesma forma colocando o nosso gateway. Então eu tenho toda a minha rede de TA numa faixa de IP diferente, me comunicando com a minha rede de TI que está numa rede totalmente diferente também. Então o gateway ele já faz essa interpolação dos dados, ele já interpola os IPs e garante para você a comunicação em faixas de IP diferentes. Então eu estou coletando os dados da minha linha de produção com protocolos diferentes, e estou enviando isso para uma outra faixa de IP, alimentando o meu supervisório, meu banco de dados, minha nuvem. E um grande diferencial, ele faz tanto read quanto write. Então eu consigo tanto ler os dados e enviar para o meu supervisório, como o meu supervisório também pode enviar um comando para alimentar a minha rede de TA, que o gateway ele vai deixar e ele vai permitir essa comunicação. Hoje a gente sabe que o nível de segurança está sendo muito procurado justamente por trabalhar dessa maneira. Então hoje se cria, né, redes isoladas de automação justamente para evitar ao máximo o acesso de algum agente externo. Então isso é uma das principais funções do nosso gateway também. Protocolo OPC-UA está disponível no nosso gateway, tanto como server quanto client. Então você consegue tanto ser um servidor como um client OPC-UA, trabalhar das duas formas. Então o OPC-UA é um protocolo muito buscado no meio industrial, por ser um protocolo seguro com altos níveis de criptografia.
e nosso gateway vai te disponibilizar você conseguir coletar dados em OPC UA, enviar esses dados ao OPC UA ou vice-versa. Então isso muito utilizado em supervisórios, em outros meios de comunicação. Alguns dispositivos se comunicam via OPC UA. Então dentro do nosso gateway vai estar tudo habilitado para você conseguir garantir essa comunicação e trabalhar facilmente com o protocolo. É a função Data Transfer, como eu comentei, explorar mais um pouco, mostrar para vocês a interface. Então aqui na imagem vocês podem ver como é simples a gente fazer o cadastro ali, a configuração desse dispositivo. Então, tendo o meu projeto criado, trazendo as minhas tags, por exemplo, como no exemplo, eu tenho um PLC Modbus e um PLC OPC UA. Eu trago as tags desses dois devices para dentro do meu gateway, tenho o gerenciamento desses dados e eu posso simplesmente pegar uma tag de um PLC Modbus e escrever essa tag num PLC OPC UA. Então, isso é uma das funções bem legais. Só lembrando, como eu comentei no começo, o software EdLink é um software para computação em borda. Então, ele é um software destinado para trabalhar em ambiente vertical. Então, trazer esse dado e levar esse dado para a nuvem. Esse ambiente vertical não demanda tempos de leitura tão rápidos, como milissegundos, nanosegundos. Então, por isso que o scan rate dele é 1 segundo. Então, sempre lembrando, ele tem a função Data Transfer, que seria uma atuação horizontal. Então, eu estou comunicando dois dispositivos de meio de automação, porém, sempre lembrando que ele tem esse scan rate de 1 segundo. Então, para alguns tipos de, por exemplo, alertas, alguns acionamentos ou desligamentos ali de I/Os, eu consigo usar essa função tendo o tempo maior de 1 segundo válido no meu processo. Então isso fica bem importante, ressaltar esse ponto, que é uma função disponível, é bem utilizada, mas sempre lembrar desse ponto. Bom, outra função muito importante é o portfolio. Então, como ali eu mostrei para vocês que a gente consegue trabalhar em duas faixas de IP, então, por exemplo, se eu estou na minha rede de TI, eu consigo também acessar o meu dispositivo através dessa função para garantir uma configuração. Então, eu não preciso me deslocar até um ambiente de TA, conectar o meu dispositivo diretamente, por exemplo, no meu PLC para configurá-lo. Eu simplesmente posso fazer essa configuração dentro do meu gateway, permitindo aonde, dentro de um IP na minha rede de TI, destinado a uma porta, eu faço o acesso à rede de TA destinado à porta. Lembrando que essa função ela é configurada simplesmente como está colocado na imagem. Então, eu tenho o IP do meu gateway destinado, por exemplo, numa porta 80, aonde na hora que eu estiver na minha rede de TI e destinar esse IP, o gateway vai me direcionar para o IP 192.168.1.1 na porta 80 do meu PLC. E aí eu consigo acessar a página de configuração dele e fazer, por exemplo, download de projeto, uma atualização de firmware ou até um monitoramento do device. Essa função ela tem uma segurança também, onde você consegue habilitar essa função através de uma tag. Isso é possível você criar uma user tag, que é uma tag constante dentro do nosso gateway, aonde você consegue habilitar ela no by tag, e quando você for precisar utilizar essa função, você entra no gateway, ativa essa tag, a tag vai ativar a função para você, você usa a função portfolio e depois de usar você pode desligar a tag e aí ela vai desativar essa função. Isso como um método de segurança. Outra função bem importante também para trabalhar com devices seriais é onde o gateway vai te permitir criar uma VCOM. Então, dispositivos seriais, eu quero colocar esse dispositivo na minha rede para eu ter a configuração com ele e eu não tenho um dispositivo que se comunica serial. Então, o gateway ele vai fazer esse processo para você através da Virtual COM. Então, ele vai criar uma porta virtual, por exemplo, no seu computador para fazer o acesso serial no seu hardware. E aí, podendo acessar a página de configuração, download de firmware, atualização de projeto. Então, aí você consegue ter total controle do seu dispositivo serial num ambiente TCP. Um ponto bem importante também, uma função diferencial, é você conseguir trabalhar com o nosso software Wise EdLink em container, e aí utilizando a solução de Docker. Lembrando que essa função está destinada aos hardwares que vocês estão vendo na tela, que já são hardwares considerados box PC, onde ali a gente está rodando com processadores Intel.
então já tem uma performance maior, justamente por garantir você rodar com Docker, você vai ter diversos containers ali para trabalhar. O que seriam os containers? Um dos containers vai ser o EdLink, fazendo todas essas funções que eu comentei para vocês. Além de todas essas funções, você consegue ampliar ainda mais sua aplicação com outros containers, podendo rodar algoritmos ali, por exemplo, com IA ou outro tipo de cálculos ali mais avançados, já fazendo a integração com os dados que você está coletando do nosso gateway. Então isso é um ambiente a mais ali, um plus na sua computação de borda, utilizando a parte de containers. Bom, das principais aplicações e mercados que o Wise EdLink consegue ser inserido, então basicamente são todos os ambientes onde você precisa fazer essa junção, essa coleta de dados do seu ambiente e concentrar isso num dispositivo onde vai te permitir toda a funcionalidade, como eu comentei com vocês, e colocar isso nas suas informações, onde você vai fazer todo o gerenciamento dos dados. Então, basicamente, esses são todos os mercados que a gente consegue atuar, como automotivo, alimentos e bebidas, siderurgia, farmacêutica, saneamento básico, óleo e gás, transporte, fabricantes de máquina. Então, tem bastante aplicação que o nosso software ele vai conseguir ocupar. Um exemplo de aplicação que eu trago para vocês, a gente tem uma linha de montagem aqui, onde nessa linha de montagem a gente tem algumas remotas nossas, que são da linha Adam, onde vão fazer as coletas de sinais digitais e analógicos, e do outro lado tem alguns medidores de energia que estão trazendo para mim o consumo ali de corrente, tensão, fator de potência dos meus equipamentos, dos meus motores. E aí eu consigo concentrar tudo isso dentro do meu gateway. Então vocês podem perceber que eu estou tendo conexão via TCP, conexão via serial. Então isso é bem versátil, você conseguir ter dois meios de conexão ali no nosso gateway. Além disso, como eu comentei com vocês, estou ativando a função Data Logger através de uma unidade de armazenamento. No caso desse hardware, é feito através de um micro SD. Então eu faço ali a função do meu Data Logger e aí eu coleto esses dados, por exemplo, em Modbus e estou enviando esses dados para um supervisório via OPC UA. Então estou fazendo toda essa integração simplesmente com o nosso gateway, bem simples e bem fácil de comunicar. Uma outra aplicação, essa é bem utilizada e é um gateway nosso, o EdLink, ele entra muito bem nessa função, que é em plantas solares. Então o nosso gateway está fazendo toda a coleta, por exemplo, da estação meteorológica através de sinais digitais e analógicos. Estou comunicando todos os meus inversores, então vocês podem perceber que os inversores eles não comunicam no mesmo padrão de protocolo, então eu tenho padrões de protocolos diferentes. Tem os nossos medidores de energia, onde estão trazendo também as informações ali de corrente, fator de potência e tensão. Além de, nesse caso, eu estou me comunicando com os trackers. Os trackers são dispositivos onde fazem o controle da placa solar, tanto para gerenciamento da intensidade solar quanto o vento. Então, esse controle é feito em junção com os dados que são coletados da estação meteorológica. Então, o EdLink, nesse caso, como não é um nível de controle tão elevado, eu consigo enviar alguns comandos para o tracker fazer essa movimentação das placas. E aí, trazendo todos esses dados, vocês podem ver que eu tenho diversos tipos de dispositivos com aplicações diferentes. Eu coleto todos esses dados, concentro no meu gateway e aí o meu gateway envia isso para um supervisório para fazer todo o gerenciamento do meu dado através de dashboard, fazer alguns comandos. Então eu posso colocar alguns algoritmos ali dentro do meu supervisório para tomar algumas ações e enviar essas ações para os meus dispositivos. Então essa é uma aplicação bem utilizada hoje em dia. Bom, então relembrando para vocês os diferenciais, eu queria destacar nesse ponto a taxa de licenciamento. Então o EdLink ele é totalmente gratuito, você não vai ter nenhum custo, nenhuma recorrência mensal de pagamento, é simplesmente adquirir o hardware da Advantech que tenha o EdLink instalado ali dentro, né, como eu comentei, e aí você vai ter esse hardware rodando sem taxa e toda atualização que a Advantech lançar com novas funções vai estar disponível para você utilizar. Como eu comentei, somente acessar o nosso site, fazer o download do firmware mais atual, atualizar o seu hardware e você vai ter as funções ali rodando, já podendo ser utilizadas. Então esse é um grande diferencial, a taxa de licenciamento não existe para esse software.
E aqui é um dos principais modelos que a gente tem hoje disponíveis com o EdLink. Então aqui vocês podem ver que eles vão começar ali com uma capacidade de 2.000 tags. Então, teoricamente, são 2.000 dados que você consegue trazer para dentro do gateway. Então, são gateways de entrada, como vocês podem ver. Ali, um ECU 12.5.1 ou um 10.5.1 são gateways bem de entradas, mas que já tem um poder, uma capacidade muito grande de coletas de dados. Então, 2.000 tags. E aí, a gente pode escalar isso. Então, a gente vai aumentando o nosso poder de processamento e aumentando também o nível de leitura de tags. Então, como vocês podem ver ali no mais alto performance, a gente já está entrando com PCs, né, que vão ter ali o Core i, unidades de armazenamento com maior capacidade. Então, ali são aplicações mais específicas, mas também a gente vai ter os hardwares ali para fazer o suporte das aplicações. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer então a vocês. Esse é um pouquinho da apresentação do nosso software EdLink. Aqui estão todos os nossos contatos da Advantech. Tem o meu contato que eu vou deixar posteriormente para vocês. Entre em contato com a gente. A Advantech ela tem um time especializado na solução. Então traga a sua solução para a gente, traga o seu projeto, a gente te auxilia, consegue te mostrar qual que é o principal hardware que vai suportar ali e o que vai fazer mais sentido, o melhor custo-benefício para o seu projeto. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Valeu!